Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bloco Podcast. Eu sou o Hugo Quinteiro, você me encontra no X por @Hugo_Quinteiro. No episódio de hoje vamos falar sobre Mises versus Cerise, a aposta que mudou o jogo. Comigo tem o Felipe, o investidor descentralizado. Tudo bem, Felipe? Tudo tranquilo, só para constar, você vai me encontrar no Twitter, no @investidordesk, DESC, porque não coube descentralizado. E a gente vai falar dessa boa e velha aposta, né, Mises versus Cerise. Eu lembro que eu via ela muito antigamente e, sinceramente, eu ainda falava assim, eu ainda pensava comigo, foi, porra, esse retardado ele vai perder um dinheiro do cacete, porque o Bitcoin certamente vai estar voando quando chegar esse prazo do fim dessa aposta, né? Bom, chegou o prazo, né? Pois é, a gente está gravando isso dia 24, né? Você está ouvindo esse episódio muito depois, mas a gente está no dia seguinte, né, dia após. 24/6, tá? Junho. 24 de junho, no dia seguinte do término da aposta. Cara, eu lembro que eu vi isso e na época eu também fui bullish no Bitcoin, mas me acendeu uma luz amarela do tipo assim, cara, isso aqui vai dar no meio do bear market, mais ou menos no meio, né? Assim, Uhum. certamente não será bull market. Falei, será que cai tanto? Será que o Brasil vai buscar uma estabilidade em ano eleitoral, que a gente sabe que acontece, né, de indicadores econômicos que dão uma melhoradinha e tal? Então eu fiquei nessa, mas assim, é suficiente para o Bitcoin, né, nesse momento, porque estávamos, digamos assim, no início do bull market no Bitcoin, né? Então, esses 300 mil não era exatamente um. Enfim, não parecia ser um momento tão horrível, né? Uhum. Mas um Uhum. momento que talvez não desse uma vitória, no meu ponto de vista, tão larga ao Bitcoin. Então isso já me acendeu assim, mas estava esperançoso, cara, com o Bitcoin, confesso, né? Falei, acho que leva, mas talvez não vai ser tanto quanto a euforia diz. E errei feio também, né? Então, o que acontece? Eu não conseguia vislumbrar, né, esses ciclos de mercado para pensar, tipo assim, olha, estaremos num bear, estaremos tal. Eu não entendo muito bem isso. Mas é aquele meme, né? Que é o Bitcoin é 60 mil lá atrás e Bitcoin é 60 mil hoje, né? E aí, tipo assim, são duas pessoas completamente diferentes. Porque 60 mil lá atrás era bom. Agora, 60 mil hoje, que você teve a 120, não é tão bom, Hoje já entende? está 59, né? Ainda É, bem que o negócio terminou ontem, porque senão. nossa, é mesmo, tá vendo? Já estaria até pior. Então, assim, é, eu não vislumbrava isso dessa forma, sabe? Mas, tipo assim, ainda é um bom raciocínio que. Só que, tipo assim, eu ia muito. Eu ia contra, né? Essa tese, sabe? E. Enfim, vamos falar dos números primeiro, depois a gente vem com os adendos. O que você acha? Eu acho que primeiro nós convidamos e ele gentilmente recusou, porque disse que não tem eloquência e quer manter o obséquio. Mas acho que a gente tem que fazer uma menção honrosa nessa aposta, que foi a conta Mises versus Cerise, que acompanhou diariamente, mostrando a evolução de tudo, né? E esses números que a gente vai falar agora são dessa conta, então ele vai manter a conta, vai manter ela ativa e fazendo outras coisas nesse sentido, mas parabéns, né, a conta Mises versus Cerise no X, que fez esse trabalho diário, árduo, de domingo a domingo, além de memes, né, de brincadeiras e tudo, mas parabéns por essa conta, acho que abrilhantou ainda mais essa disputa e deu para a gente dados muito, muito preciosos. Não, o negócio foi bem feito, né? Bem arrumado. Mas, assim, né, entendo a questão dele querer ficar com o OPSEC, né?
Então, Sim. Não faz tem parte. problema. Eu falei que a gente gravava só áudio e tal, mas ele falou que também não tem eloquência para falar, ia estragar o episódio, a gente respeita. Mas fica aqui a nossa admiração, carinho e respeito por esse trabalho que é o que eu falei. Acho que empresas estiverem precisando de um analista de dados, chamem esse cara, que ele consegue fazer. Não, sério, cara, é um trabalho de quem faz algo voluntário assim por 2 anos, né? Lógico que ele monetizou a conta, enfim, né? Mas não é uma coisa que paga um salário, assim, como um hobby. Porra, muito legal, cara, muito mesmo. É chique mesmo. Enfim, Enfim, o início números. foi, né? O início, o Bitcoin estava 324.888, terminou com 324.116, né? A baixa de Pouco abaixo. 0,20. 0,24% em 2 anos. Ou Isso porque não seja, foi hoje, né? Se fosse hoje ainda seria um pouco menos, né? ainda seria bem menos. A B3 estava em 122 mil pontos, terminou em 171 mil, quase 40%, 39,88. Aí tem as máximas. Bitcoin máxima foi a 680 mil, ou seja, deu 109%. E a mínima foi 296, quase 9%. Por outro lado, B3, a máxima foi 198 mil pontos e a mínima 118 mil pontos. Então, assim, caiu muito pouco a Bolsa brasileira nesses 2 anos. Uhum. Acho que é isso, né? Assim, recorde de liderança, o Mises liderou muito mais, em dias absolutos foram muito mais, assim, foram mais de 500 dias absolutos pro Mises e 152 dias só para o Pedro, mas o Cerise, mas importa é o final, né? O que a gente pôde ver, né, com esses números, assim, é que você teve o Bitcoin mais dias na liderança, mas você teve o Bitcoin com mais dias positivos, só Sim. que você teve o Bitcoin com mais dias negativos, entendeu? Você tem o Bitcoin com a maior variação intradia. Sim. Então, assim, 3 vezes mais, né? É É, literalmente 3 vezes mais. Se você 3 vezes olhar, mais. o melhor dia foi 10,32, o da Bolsa foi 3,33, ou seja, 3 vezes mais. O pior dia foi menos 12 do Bitcoin e o outro foi menos 4. Então, é literalmente vezes 3. Então, exatamente. Então, tipo assim, o que a gente pode ver, né? A gente tem, no caso aí, um ativo que é muito mais volátil, né? Nesse caso. Então, a gente sempre soube, né, que Bitcoin é mais volátil e tudo mais, né? Mas, porra, não, Doeu, tipo né? assim, então, Doeu, né? 2 anos vou. deu negativo. Quer dizer, nem o M2 pagou, né? Como os caras gostam de dizer que a inflação é M2. Nem isso. Então, exatamente. Você tocou no ponto que eu ia abordar agora, né? Então, já que você falou, eu vou falar. Então, vamos lá. Neste prazo, tá? Neste período seleto, de início dia 24/6/24 e fim dia 23/6/26, neste período, o Bitcoin não manteve o seu poder de compra. Ele não manteve bosta nenhuma, tá? Ele não te deu inflação, ele não te deu nada, nada. Você, né, não teve nenhum ganho nisso. E eu já expliquei, né, para todo mundo, a gente já conversou isso aqui no podcast, que ah, eu já não tenho mais investimentos tradicionais igual eu tinha anteriormente. Só que a tese, né, que tinha me tirado um pouco do investimento tradicional era essa tese que servia para tudo, Assimétrica, né? não só a questão da simetria, não, vai ouvindo. É a questão de você sair, por exemplo, da Bolsa Brasileira, sair da Bolsa Americana, ou do que for,
que era o seguinte: você tem uma valorização, você tem um aumento percentual? Tem. Só que esse aumento percentual, ele nem sempre vai demonstrar ou refletir o que você tem de aumento na base monetária, aumento no custo de vida e etc. Não vou nem falar em IPCA, porque o IPCA ele é meio que manipulado, né? Então, vou falar realmente em custo de vida, sabe? Eu sempre fui dessa tese, que tipo assim, beleza, você pode ter ganhado 20% em 2 anos, só que tudo subiu mais do que 20%, por exemplo, né, em termos de custo. Só que, assim, neste caso específico, né, nesse recorte, porra, você tá fora do sistema, né, não ajudou muita coisa, porque o seu ganho foi basicamente zero. Eu não sei se isso retoma, né, aquilo que a gente já havia conversado aqui em outros momentos, porque esse é papo bem mais antigo, mas é aquela questão da diversificação. Eu não sei se só isso justifica a diversificação, mas ela pelo menos traz à tona a questão, não falando no ativo em si, mas vamos falar de retorno. O Bitcoin é muito volátil. Sempre foi. Todo mundo sabe que ele é. Uhum. Ao passo que, por exemplo, a B3, no caso, ou se você estivesse, melhor ainda até, né, num tesouro direto da vida, ele é muito menos volátil, né? O seu ganho é muito menor, mas assim, você não vai ter uma variação dessa ao longo desse prazo todo, entendeu? Mas você não vai ganhar a inflação. Mas você não vai ganhar o aumento do custo de vida. Cara, pode até não ser, mas você vai estar ganhando, entendeu? Diferente do Bitcoin que ficou 0 a 0, assim, parece sacanagem, assim, parece brincadeira, sério, assim, os astros, eles se movimentaram para fazer com que fosse assim, e ficou meio que no 0 a 0, tipo assim, que loucura, sabe? 0 a 0 não, ficou negativo. O Bitcoin ainda ficou um pouco abaixo ainda, O né? que é, assim, é uma lição para soberba, sabe? Pro qualquer tempo, qualquer prazo. Para quem não entendeu a mudança do ativo. Né? Vou fazer uma coisa pessoal, falar uma coisa pessoal. Eu praticamente, durante essa aposta, eu praticamente não fiz aporte no Bitcoin. Porque eu não enxerguei a assimetria. O Bitcoin não está se comportando de forma assimétrica como foi, por exemplo, em 2017, 2018, né? Aquele ciclo. Ele não está se comportando dessa forma. A assimetria dele é 200%, olha lá, chorando, né? Sim. 16, 8x, 16 para 126, assim, você tem que cravar as datas, não tem mais uma oportunidade alargada. Cara, esses 2 anos valeu muito mais se dedicar ao Monero, sinceramente. Sinceramente. Você tem aí o quanto que deu de aumento no Monero? Cara, quando foi delistado? Boa pergunta. Já olha aqui. Vou até pesquisar aqui também. Porque foi próximo. 6 de fevereiro de 24, ou seja, foram 4 meses antes dessa aposta. Ali tinha tese assimétrica. Entendeu? Ali tinha simetria e linear, né? Esse é o ponto. Foi linear. E com margem. Né? Com margem para cair 50% e ainda deixar o cara com 200 positivo. Quando? De 24? Qual mês você falou? Fevereiro de 24. Comecinho de fevereiro. 6 de fevereiro. Foi anunciado e foi oficializado, parou a negociação, onde deu o crash dia 20 de fevereiro. Não, beleza, eu tô com um gráfico aberto aqui. Então, assim, foi de 110 para 800, agora está em 300, ou seja, 200% no positivo.
né? Ali havia uma simetria. Mas é aquilo, e se você puxa o gráfico, até mandei para você, né? E depois a gente pode até falar isso mais aprofundado no outro episódio, mas se você olha Bitcoin e Monero, olha os dois, desde janeiro de 2015, mas o Bitcoin toma uma surra gigantesca. Aí é Porque no... da data de criação do Monero para a data de, né, se você comparar, porque assim, também não dá para comparar antes, né? Não, é claro. Senão, né, mas não sei, né? Porque o cara fala, não, mas tem que voltar mais. Ah, então volta na época do ouro também, bonitão. Né? É. Né? É isso que as pessoas não visualizam. Mas se você olha, você pegar Monero da criação dele e do Bitcoin para hoje, Monero é mais reserva de valor. Pior que é. Tipo assim, não, a gente não está contrariando essa tese, porque a gente nem está apresentando argumento, mas assim, nesse prazo É, aqui, nessa aposta, nesse negócio todo, né? perdeu, olha só, perderia o que ganharia, né, do Cerise? Ouro, prata, pela ordem, né? O que ganharia por menos ouro, Monero, prata. Ok. Prata é o que mais fez mais de 100% Entendi. nesses 2 anos. Parabéns para o Avelino. Né? É, verdade, tá, o menino tá mais rico ainda. Parabéns para o Avelino. E deixa eu falar um negocinho agora um pouco mais chatinho, né, cara? Lamentável o que está acontecendo com o Mayal, né? Porque Aconteceu com ele? Não sei. ele tinha a conta Mises Capital com mais de 500 mil seguidores, fez essa aposta. Essa aposta foi uma ruína, uma degradação dele muito grande, assim, pública. Porque ele fez isso, depois ele saiu xingando uma galera lá e arrumou uma treta, ele teve que perder o OPSEC, Isso eu lembro. tomou um exposed, a conta foi... Imagina, você perdeu uma conta de 500 mil, assim, buf. A conta Tá foi doido. desligada. Ele fez uma aposta, um gambling, na certeza que ia ganhar, perdeu o maior investimento que ele fez, né? Porque esses 100 mil ficou rendendo no CDI, no final das contas foi 128 mil, né? Assim, ele ainda perdeu o melhor investimento que ele fez nesse período. É triste, assim. Primeiro, acho que fica a dica no geral, sabe? Não aposte, porque o futuro é realmente imprevisível. E aí ele tá lá brincando, né? Tipo, dobro ou nada, querendo ver se pega mais alguém para fazer isso. E a O Moedo pessoal quer é, a Mo- recuperar, né? a Moedo querendo apostar também nesse sentido. Cara, não façam apostas, sabe? É, a pessoa que critica as bets no Brasil falam da imoralidade que isso é, que as pessoas estão usando auxílio do governo para isso, uma série de coisas, falando da moralidade. Pô, querendo falar de aposta, né? Sabe, se você acredita que o Bitcoin tem lá essa sua moralidade superior, ou faz que as pessoas busquem outras coisas, pô, além de dinheiro, não fica nessa brincadeirinha de adolescente de apostar, cara. Você dilapida um patrimônio numa brincadeira dessa. Pode ser que pro cara 100 mil seja troco, mas é um troquinho que arranha, sabe? Ué. Ninguém gosta de dormir. Você não gostaria de pagar 100 mil de imposto. Nossa senhora. Não recomendo, inclusive. É horroroso. É horroroso, mas você entendeu? Então, se você perder uma aposta, uma convicção dessa, cara, busquem algo mais produtivo, sabe? Não estou falando que o Bitcoin não presta, longe disso.
né? Eu acredito em uma série de funções do Bitcoin. A principal delas que eu vejo hoje é colateral com empréstimo, É. como a gente tem no nosso parceiro lá, a Sovereign, e acho isso uma coisa legal, louvável. A pessoa que quer fazer uma alavancagem pensando nisso, né, olha, não é um dinheiro que me faz falta, não vou alavancar para ficar dependendo do trading para pagar, mas sei lá, quero trazer o meu DCA de um ano para fazer ele agora, porque eu acredito que o preço está baixo. E aí eu vou pagando o que eu compraria. Pô, estratégia legal, porque não tem risco de ruína, já é uma coisa que você quer fazer, né? Você pode fazer um lump sum, né? Com um empréstimo, e porra, se juros. A gente, né, fica sabendo de casos aí que a gente vê na conta da Sovereign, que a pessoa paga, o empréstimo saiu negativo, porque o Uhum. dólar valorizou em relação ao real, real valorizou em relação ao dólar, entendeu? O Bitcoin subiu, então a pessoa sai com mais dinheiro do que pediu. Então, é, eu acho isso louvável. Agora, pô, fazer aposta, né? Assim, o cara tá amargurando derrotas públicas em cima de derrotas públicas, perde uma conta. Depois, por causa dessa aposta, né? Porque foi uma briga nessa aposta que a coisa escalou, enfim, né? Por causa da repercussão. Agora perde a aposta. É, é triste ver uma pessoa assim, sabe? Eu considero algo triste. E o Pedro foi ele que quis apostar, né? Falou: ah, tá aqui, eu quero as condições assim, assim, assado. O cara topou, enfim, mérito, né? Mérito de quem viu um cenário pouco provável e tirou vantagem disso, né? É, tem os dois lados. É claro que assim, o Bitcoin poderia ter ganhado. Pô, sim, poderia ter ganhado. Poderia ter ganhado do verbo não ganhou, né? Então, Uhum, assim, é complicado. Uma coisa assim que eu vislumbrei, né, nessa aposta. E também com outras coisas no geral, né, que tem acontecido e tudo mais é que às vezes realmente a questão da diversificação ela faz um pouco de sentido, sabe? Eu não falo nem na questão de você comprar B3, né? Eu não sou muito a favor de comprar B3, é, mas talvez um tesouro direto, talvez uma bolsa americana, uma coisa assim, sabe? Não para você ganhar muito e ficar rico, mas para você não ficar pobre, entende? É uhum. uma questão não dela triplicar e você ganhar muito, mas é uma questão dela manter, às vezes, né, no longo prazo, uma ascensão controlada, ter quedas também não tão acentuadas, entende? E, tipo assim, pelo menos você não sente tanto, né, essa nuance, eu diria, e não corre esse risco, né? Porque, tipo assim, o Bitcoin ele é realmente muito, muito volátil nessa situação toda e tudo mais. E, assim, não desqualifica o Bitcoin. Não desqualifica, porra, de forma alguma. Ele eu acho muito bom, gosto muito dele. Eu acho que é super válido. Tem que ter, sabe? Eu concordo que, tipo assim, dá pra você sair do sistema, dá pra você Mas fazer, tem um tem que monte de ter coisa. timing, né, cara? Tem que ter Só que, tipo timing, assim, tem que sair, tem que time e ficar bom alto no senso, mercado. né? Porque, assim, você vê, eu teve 100% nessa brincadeira aí, e era o momento de venda, porque a coisa ia cair 50%. É, Caiu. Então, assim, é isso que as pessoas, essa estratégia buy and hold não está mais fazendo tanto sentido. Então, a pessoa precisa começar a ver, a fazer. Eu gosto muito de uma estratégia do Voepa, que ele usa com altcoins, ele fala isso público. Você compra um X, fez 100%, vende metade, ou seja, você pega seu capital. Fez sim. mais 100%, vende mais metade. E ainda pode tentar acertar topo e tal, mas
você recupera o teu capital, mesmo perdendo nos juros, enfim, mas recupera o teu capital e diminui o risco, a exposição. Porque aí você vai ter, né, nessa estratégia, suponhamos que você fez 100% e tal, vendeu metade lá no topo. Cara, todo Bitcoin que você deixou, tá lá, não custou zero para você. Porque você já pegou seu capital de volta. Você veio, sei lá, fazendo DCA, enfim. Mas há hoje a necessidade de estratégias que envolvam liquidação. Porque senão, cara, vai ter momentos no negócio que você vai simplesmente andar de lado. Na verdade, assim, não só em momentos, né? Porque uma coisa que eu acho que às vezes que acontece é que o pessoal se apega muito ao que, o que já foi, né, o Bitcoin. Não que ele não venha a ser, eu acredito muito no potencial do projeto, porque eu acho que ele faz sentido nesse mundo, né? Mas, é, às vezes você ter um propósito para que você vai usar esse dinheiro, né? Ele fala muito mais alto, porque senão a gente entra naquele mesmo negócio que a gente já questiona, né? Essas pessoas aí, esses influencers mais famosos que ficam falando, né? Tipo assim, para você, não, guarda, hold eterno, tipo, não vende nunca. E só que essas pessoas que falam isso para vocês, e às vezes quem ouve, né, e fica regurgitando isso, acreditando nisso, essas pessoas elas não têm um propósito. Às vezes o propósito dela se resolve em si mesmo no fato de guardar, mas ela nunca vai usar isso para nada, entendeu? Uhum. Então, tipo assim, se você tem um propósito, você pelo menos você vai ter uma aplicação para aquele dinheiro, que é o mesmo que você faz com o dinheiro que você guarda, sabe? Com o dinheiro que você investe que fosse um dinheiro normal, entendeu? Mas, tipo assim, você tem que, pô, pra que você vai usar isso, entendeu? E aí, às vezes, você tem que ter um pouco dessa noção, porque se o cara tivesse, pelo menos, tirado essa metadinha, né, 2 anos atrás, olha só como é que ele não tava melhor, né? Assim, não é que Cara, não tava melhor, mas... ainda lembrei só uma coisa macro que pesava contra o Cerise. Trump. Trump é a política pró-cripto, né? Ah, Lembra? é O bull verdade. market infinito, né? Strategy enchendo os canecos de Bitcoin, não vai cair mais, porque agora o Trump vai. Ainda tinha isso, cara. Olha aí, ó. Parabéns. Então, é complicado, né? E outra coisa também, já que você comentou, né? O como que esse lero-lero aí de que a política isso, a política aquilo, o presidente tal, vai melhorar os negócios de cripto, né? Olha, você vê que bosta. Melhorou foi Pois é. bosta nenhuma, mudou nada, Pois é. enfim, Não, né? não fez o Bitcoin fazer a alta infinita, parabólica, bababá, bababá. Mas, entretanto, todavia, se você olha no CoinMarketCap e olha as principais criptomoedas, né, por valor de mercado, a Tether está lá consolidadíssima. Em segundo, em terceiro lugar, a menos de 2 bilhões de dólares do market cap do Ethereum. Uia. Hoje, gravei, abri agora. Tomei até um susto aqui. Né? Então está menos de 2 bilhões de dólares. Se você for considerar as stablecoins, já é a segunda maior criptomoeda. Isso é o que o Trump quer no final das contas, o império do dólar no mundo cripto. Rastreável, bonitinho, para poder pegar e bloquear todo mundo. Né? É o novo Swift, né? É. Então, nossa, eu até assustei aqui, cara. Menos de 2 bilhões de dólares. Caraca, vai passar, bicho. E eu falei isso tem mais de ano. E nego me xingou até dizer chega. Ah, normal, pessoal sempre. Vou preparar o post aqui. Então sempre xinga a gente, né? Pois é. Mas é isso, gente. Vamos chegando ao final de mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário. Não faça apostas, tá? E é isso. Ficamos por aqui e tchau.